Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasa Larga Astrology. Hoje, dia 20 de 9 de 2025, vamos tratar da análise do mapa do equinócio em Libra de 2025 com as previsões do trimestre para o Brasil e para as regiões do eclipse solar. Venham comigo. Eclipse solar em Libra e eclipse solar em Virgem, ou segunda lunação de Virgo, ingresso do Sol em Libra. As previsões para o Brasil e para o mundo para os próximos meses. Então, pessoal, vamos começar pelo eclipse ou lua nova. O que que é o eclipse em si? Por que que tem esse tanto de coisa a tratar, essas polêmicas acerca do eclipse? O eclipse é uma zigue-zague, ou seja, uma lua nova ou cheia, que ocorre no cruzamento entre as órbitas da Lua e da Terra, no ponto de vista astronômico, ou da Lua e do Sol, do ponto de vista da Terra. Então, aqui tem a imagem do eclipse solar e de um lunar. No, no solar, a Lua passa em frente ao Sol, a- em relação à Terra, e no lunar, a Lua passa por detrás da sombra da Terra. Ele ocorre em três intensidades: total, parcial ou anular. Ele é total quanto mais próximo ocorrer do equador terrestre. E ele fica cada vez mais sombreado quanto mais perto dos polos da Terra. Então, o eclipse que vai ocorrer dia 21/9, amanhã, será parcial. Então, por que que temos polêmica do efeito do eclipse? O eclipse só tem efeito na região onde ele é visto. Ou seja, se ele não for visto naquela localidade, ele tem força de lunação ou lua cheia. Mas por que que eu tenho que fazer essa diferença todo vídeo de eclipse? Porque as pessoas superestimam o poder dos eclipses e subestimam o poder de uma lunação lua cheia. No vídeo que eu vou estar na descrição, quando eu falo de fontes de vida, com meu amigo Antônio Brito, a gente explicou que na origem da filosofia astrológica, os pontos de lua nova, lua cheia, são pontos em que são épocas que as almas reencarnam e desencarnam com mais frequência. E isso tá descrito até na República de Platão, por exemplo. É uma crença dos povos que deram origem à astrologia. Então, a alunação já tem essa força de trazer um diminuir a distância entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, não é que o eclipse não tenha um efeito diferenciado. Ele tem já o efeito por ser lunação. Ela só vai ser bombada, ou seja, vai ser acompanhada de uma sombra, porque as órbitas vão se alinhar. E ao se alinharem, elas vão encobrir totalmente um luminar, e esse luminar em questão, ele vai ficar enfraquecido. Então, a duração de um eclipse vale até o próximo eclipse da mesma região. Lembrando que onde ele não é enxergado, ele tem o efeito de lunação ou lua cheia, ou seja, dura 15 dias. Os efeitos do eclipse estendem-se conforme a duração do eclipse. Se o eclipse durar uma hora, um mês, uma semana. Se for um dia, no caso de lunações,
E se for de várias horas, vai ser essas várias horas vão ser a duração em meses, semanas ou dias. No caso, eles começam a ter seus efeitos a- com um número de horas entre a hora do eclipse e a hora do nascer pôr do sol. Então, se o eclipse foi de dia, o eclipse solar, se subtrai o número de horas do nascer do sol, se foi lunar, do pôr do sol. A frequência deles. Os eclipses fazem parte de um ciclo maior correspondente de 19 anos, chamado ciclo de Saros. Tanto que você pode procurar no Google, na Wikipédia, que você vai encontrar. Cada eclipse tem um ciclo. E no meio do ciclo, o half, meio Saros, ele vai ser intercalado de um eclipse solar, um eclipse lunar e outro solar. No mesmo mês, no mesmo eixo. E a cada 4 anos tem as tétrades, ou seja, três, quatro eclipses ocorrem na mesma localidade, resgatando os mesmos temas, e, em geral, em signos vizinhos. Ou seja, tem um ciclo maior de 19 anos, outro de 9 anos e meio e um menorzinho de 2 a 3 anos, que esses todos vamos tratar aqui. O eclipse solar que ocorre amanhã, às 4h54 da tarde, no horário de Brasília, faz parte de um ciclo de eclipse de setembro, SAR 154, retoma assuntos de 2016 e vai encerrar o próximo ciclo em 2034. Dentro do microciclo de 2, 3 anos, ele retoma assuntos de dezembro de 2021 e encerra alguns assuntos que começarão nesse eclipse só se encerram em julho de 2029. E onde é que ele vai ser visto, Tiago? Ele vai ser visto basicamente pelos nossos amigos pinguins da Antártica, os Happy Feet da vida, pessoal da Nova Zelândia, da região sul da Austrália, especialmente a ilha da Tasmânia, e de algumas ilhas da Polinésia Francesa, Togo, etc. Como é que vai ser esse eclipse? O eclipse vai ocorrer 8 horas e meia após o amanhecer, tendo de 8 a 14 dias efeitos como lunação. Vai ter seus efeitos daqui a 8 semanas e meia, entre as semanas de dia 12 a 11 de novembro, e 8,4 meses de efeitos como eclipse. A duração do eclipse será de 4 horas e meia, iniciando às 2h29 e terminando às 18h53 de horário de Brasília, gerando efeitos entre o mês de novembro e dezembro de 2025, durante as semanas do eclipse, e entre setembro e dezembro de 26, que vai repercutir os fatos gerados nessa região durante o eclipse, essa semana de eclipse. Ai, como? Por que isso? Pela astrologia, as regiões afetadas pelo eclipse sempre são as marcações da linha dos nodos e a linha dos luminares. Como vocês veem aqui, a linha dos luminares passa aqui pelo leste da Austrália e a linha dos nodos está passando bem próximo à ilha da Tasmânia. E o limite aqui do efeito do eclipse mora não visto nessa região, está próximo ao Golfo Pérsico, Iêmen e Arábia Saudita, aqui, a linha dos nodos, enquanto a linha dos luminares está sob o Irã. E o que está acontecendo agora
na região afetada pelo eclipse. A notícia, eu puxei as notícias dessa região, da Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Está repercutindo questão de morte de uma família inteira de crianças na Nova Zelândia. Um novo vírus nas batatas da Tasmânia está ocorrendo problema de intoxicação generalizada. Então, tem vários hospitais que não estão atendendo casos que não sejam de emergência, então, suspenderam cirurgias e procedimentos eletivos. Há protestos contra drogas na Polinésia Francesa. E na Austrália, como eu já disse, tem questão dos hospitais por causa desse novo vírus das batatas. E como é que vai ser essa posição da lua nova aqui no Brasil? No Brasil, a lua nova ocorre no horário de Brasília às 4h54, ocorrendo basicamente 8 horas depois do nascer do Sol, tendo como posições mais evidentes Marte mudando de signo no mesmo dia da lunação e aplicando sextil a Vênus, que acabou de entrar em Virgem, tripla conjunção entre os luminares e Mercúrio, logo depois da lunação. Tanto a Lua muda de signo e o Sol logo em seguida vai entrar em conjunção com Mercúrio. Júpiter enxerga todos os planetas, enquanto essa conjunção de Mercúrio, Lua e Sol faz ante si a Saturno. E o que que temos aqui? Com Saturno no ascendente da lunação e ante si aos luminares, a Mercúrio na 8 e aos luminares mudando de signo, Vênus no ascendente, no descendente, quer dizer, na casa 7. Marte saindo da 8, indo para a 9. Júpiter na 5. Temos que a melhora dos temas do Poder Judiciário e Legislativo, já que neste mapa Marte exalta o Legislativo e rege o Judiciário, e Marte está indo para o seu domicílio e júbilo para o signo. Atenção a assuntos de casa 12 que representam prisões, refugiados, hospitais e questões relativas a animais de grande porte. A casa 8 trata-se de recebimento de investimentos, burocracia, a questão de crianças e relação com nostalgia esse mês, e artes minimalistas, já que Vênus entrou em Virgem. Por ocorrer no signo de Terra, Virgem, e no decanato de Mercúrio, as questões relativas aqui da quinzena são relativas a intelectuais, comerciantes, deslizamentos, colheitas e surtos de doenças respiratórias no geral. O clima, contrastando do da quinzena anterior, vai ser frio e seco. Então, viemos de uma quinzena de tempo quente e vamos para uma quinzena de tempo frio. Já a lua nova ocorre com ascendente A1 de Peixes, junto a uma estrela chamada Enif, da constelação Pégasus. Traz perigos, principalmente em locais ígnemes, por risco de deslizamento, etc. Vitórias militares e felicidade no amor, porém efêmeras. Ou seja, casos amorosos em destaque midiático, fazem um burburinho e logo se é, romperão. Comércios e viagens curtas. Os luminares estão conjuntos a uma estrela chamada Markeb, que é dessa constelação, Largo Naves, ligada a viagens, prosperidade por meio do comércio, conhecimento, e que transforma mal em bem, escândalos em repercussão, questão de intriga política em reforço da própria imagem. A Lua.
A Lua no Brasil, nesses dois primeiros dias, se move nas casas 8 e 7 no mapa progredido, com foco em acordos comerciais, juros e recebimento de dívidas. Na próxima semana, do dia 23 ao dia 30 de setembro, tratará do segundo quadrante, da casa 4 a 6, com foco em crianças, hobby, comunicação, ambiente familiar, aluguéis, intermediação de serviços, imunidade e terra de origem. Já do dia 1º ao dia 7 do 10, a primeira semana de outubro, ela vai para o primeiro quadrante, trazendo um foco maior aos indivíduos e às suas rotinas privadas. Então, vitalidade, saúde, finanças, alimentação, viagens rotineiras, documentos, cursos mais curtos ou técnicos e vizinhança em geral. Agora vamos tratar do mapa do equinócio. Esse mapa é bastante importante porque, devido ao mapa do início do ingresso do Sol em Áries ter se dado num signo mutável, o mapa do equinócio de Libra terá regência durante os próximos 6 meses. E esse equinócio ocorre às 3h20 da tarde da segunda-feira, dia 29, dia 22 do 9. Aqui, a Vênus já está mais próxima do eixo dos nodos e há uma quadratura entre os luminares e Mercúrio se formando, trazendo uma questão entre assuntos de curto prazo e um propósito de longo prazo, enraizamento e questões de acordos, de como é que você une as tradições de duas pessoas, todos pontos de vista diferentes, para costurar esse acordo. A fase lunar é uma fase nova, antes da primeira visibilidade. Então é uma fase escura ainda, envolvendo segredos e coisas que ainda vão ser plantadas para frutificar. Então, o que houve na última alunação, que estava sendo feita na última quinzena de plantação, preparando o terreno, no equinócio, essas sementinhas vão ser plantadas e será dado início a um novo ciclo. A parte mais que chama mais atenção aqui é o trígono por signo de Saturno com Júpiter. Só que assim, uma coisa que eu tenho que deixar bem ressaltada. Eles não vão se tocar por grau. Eles vão chegar bem pertinho, mas não vão dar aquela bicada aqui. Quando Júpiter estiver se aproximando de Saturno, um vai entrar em movimento retrógrado e o outro vai sair do movimento retrógrado e entrar em movimento direto. Então há uma aproximação de aproximadamente 1 grau entre os dois, eles vão ficar bem próximos, chacoalhando as estruturas aqui da economia entre os dias 12 de novembro e 5 de dezembro. E trazer um maior dinamismo. Teve uma mudança no aspecto entre eles, no mapa do equinócio de Áries, que eles saíram da quadratura para o trígono. A quadratura tem um efeito de rivalidade, conflitos, de podas de crescimento, e o trígono nada mais é do que o auge do crescimento do alinhamento entre pessoas, recursos e energia, tudo voltado para o mesmo objetivo. Então, é uma fase do ciclo econômico de crescimento que vai se repetir com Júpiter em Leão e Saturno em Áries no ano que vem. Então, vão ser períodos de grande movimentação econômica, principalmente nessa fase de novembro para dezembro.
Saturno está simbolizando o estado do país, do povo, está regendo locais de isolamento, religiosidade, o judiciário e assuntos estrangeiros. Por estar na casa 2, eles estão mais voltados a alianças e investimentos, a forma de lidar com os recursos do que em destaque. O que está mais em destaque aqui no mapa é Marte, que está indo para casa 10, que é o executivo. Então, o Júpiter indica o legislativo nesse mapa, os trabalhadores, os aliados do país, do governo. Então, ele está exaltado. Então, há uma superveniência de Saturno, de Júpiter sobre Saturno. Então, há uma guerra, a queda de braço entre esses dois. E quem vai levar melhor é o legislativo. Interliga o governo, a criatividade, colheita de frutos e estar na 6. Podemos ter julgamentos ligados a direitos trabalhistas, especialmente da saúde, sistema penitenciário, foco em alianças, investimentos estrangeiros, conflitos entre legislativo e judiciário, como eu falei, e o legislativo vai levar a melhor. E o aumento da circulação de dinheiro, graças a esse trígono, e um destaque para a área de arrecadação de impostos. Já Vênus e Saturno, eles estão em oposição por signo, mas essa oposição vai se efetivar na segunda semana de outubro, dia 11 de outubro. Então, é uma questão que trata da paralisia entre os temas de Saturno e Vênus. Vênus e Saturno, toda vez que eles se encontram em conjunção, eles realinham o que traz o bem-estar físico e material para o que é bom a longo prazo, as estruturas que tem que manter ou destruir para manter esse bem-estar. Eles estão ligados a compromissos de longo prazo que você tem que fazer para estar bem daqui a 30 anos. Um velhinho ou uma velhinha fitness. Ou uma pessoa de meia idade. Eu não sei qual a idade de vocês que estão falando aqui. Vocês podem botar aqui nos comentários. Então, quando eles se encontram, em cada um dos aspectos, eles vão ter um questionamento acerca desse papel. Na fase crescente, do sextil, da quadratura e do trígono, a gente já passou pelo alinhamento de ideias de pessoas mais velhas e mulheres para montar esse bem-estar. A quadratura, onde houve a primeira poda, o primeiro limite de Saturno com Vênus sobre limites do que você está fazendo, do bem bom, se você a disciplina sobre a questão da sua preguiça. O trígono, a expansão de vínculos e agora o questão embate entre os dois. O que é mais importante, a estrutura ou seu bem-estar? A estrutura de hoje está garantindo o seu bem-estar? Hoje, o burnoutinho não está te atacando? Esse, no sentido pessoal, é o principal questionamento. Mas no sentido Brasil, eles estão regendo o ascendente, a casa 9 e 11 e Vênus a casa 2 e o IC. E está na 8. Então, ligada à dívida pública, investimentos, articulação entre inimigos do país, segredos, assuntos históricos, desta vez voltados à arte. E reforça assuntos da 9, que são religiosidade, judiciária e assuntos estrangeiros. Então, como Saturno está envolvido com aquele trígono a Júpiter e está lançando ante si aos luminares e a Mercúrio. A gente tem ativações em várias semanas. A primeira de 11 a 18,
A segunda, de 19 a 26 de novembro. E a terceira, de 15 a 21 de dezembro, que é quando eles se encontram nos diversos aspectos dos próximos meses, em trígono e quadratura. Teremos questões ligadas à paralisia de questões financeiras, liberação de dívidas e financiamento. E o terceiro, a exposição de documentos antigos e questões relativas à religiosidade, principalmente no após o dia 28, 26 de novembro. Já Mercúrio, desde a lua nova, fará um aspecto de anticia com Saturno, que ele está no primeiro grau, nos primeiros graus de Libra e Saturno nos últimos graus de Peixes. Então, traz questões relativas a denúncias, denunciantes desacreditados ou envolvidos em esquemas vão vir à tona, coisas relativas a câmbio, lavagem de dinheiro, conservação de registros antigos, especialmente artísticos. Dificuldade de comunicação, que é derrubada de sistemas e redes, pode ser frequente nos próximos 3 meses. Mas como Mercúrio está regendo a casa 5 e a 8, questão de comunicação, crianças, artes, antiguidades e dívidas, a gente pode ter questões relativas à repatriação de obras e valores monetários, ou pessoas que lavaram dinheiro por meio disso e terão as obras confiscadas. Patrimônio histórico danificado, pode ser em museus, protestos, etc. Artes sacras, ou com tema de migração, ocultação e queda de sigilo de documentos. As datas principais para isso ocorrer são 25 do 10 e 22 do 11, quando vão ocorrer aspectos exatos de Mercúrio e Saturno. A posição dos luminares na casa 8, 9 traz os efeitos mais destacados na nona semana após o equinócio, ou seja, entre a 13ª semana da estação, por volta da terceira semana de dezembro. Então, vai ser entre final de novembro e terceira semana de dezembro, antes do solstício, perto do Natal. Então, babados ocorrerão por volta do, do feriado da República em diante. As estrelas no equinócio. No equinócio, o ascendente retrocedeu alguns graus, ocorre a 21 de Aquário, conjunto a duas estrelas na barriga aqui da cabra, Castra e Bós, que estão ligadas a viagens, comércios, estradas, percepção do que se falta, esperança por dias melhores. O Sol continua conjunto a Marquebe, que está ligada a viagens, prosperidade, conhecimento. E a Lua, ela já avançou para Libra, para uma estrela chamada Vindimiatrix, que está na barriga aqui da deusa da Virgem, ligada a contar histórias, a viuvez, histórias de quem perdeu o marido, coisa e tal, saúde, tanto problemas quanto a recuperação dela, e riscos de ter afogamentos. No céu de Brasília, entretanto, no amanhecer está subindo Denébula e Zósima, que são estrelas da constelação de Leão, ligada a vantagens, benefícios, demanda atenção para não meter os pés pelas mãos, mas dão condição de planejar e ver o futuro. Ou seja, você botar os dados na mesa e conseguir ver além do que está sendo feito hoje. Então, um ótimo trimestre para planejamento dos próximos passos. Alques aqui é o portador de riqueza, criatividade, religiosidade, raciocínio rápido e eventos repentinos e desordem. Ou seja,
marcadores de coisas religiosas desse início, principalmente porque o Brasil é um país católico. Então, na última semana de setembro temos o São Cosme e Damião, e logo em outubro vamos ter a questão da Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do país, logo em seguida. Então, esse marcador de religiosidade é bem comum, inclusive. Raciocínio rápido e eventos repentinos, que pode ser um protesto, pode ser questão de reunir pessoas para eventos relâmpago, etc. Para marcas que estão planejando isso também é muito bom. A comparação do mapa da lua nova, segunda lua nova, e do eclipse. Primeiro, o equinócio está ativando a casa 12 da lua nova, e vice-versa. A lua nova aqui ativa a casa, a casa 8 do eclipse. Então, a gente tem questões ligadas a refugiados, dívidas e questões relativas a acidentes, documentação sobre acidentes passados, pessoas presas e uma revisão disso a público. Além disso, o ascendente mudou de mutável para fixo, o inverso do que aconteceu no ingresso do Sol em Áries, que a alunação foi fixa e ele foi mutável. Mostra um início e desenvolvimento de novos ciclos, comércio e informações vindo à tona. Por ativar a casa 7 e 8 da alunação e a casa 8 e 9 da, do próprio equinócio, os luminares do ingresso do Sol em Libra, eles trazem destaque ao poder judiciário e à religiosidade, questões de endividamento e revelação de segredos de Estado e acordos comerciais. Já em relação ao equinócio de Libra, ele começa que aqui eles estavam em trígono minguante e aqui uma lua nova. O que aconteceu? No início do ano a gente estava numa questão de muitas viagens, atividades e continuidade do que já estava ocorrendo no final do ano passado, no solstício. E agora a gente vai iniciar um novo ciclo de atividades, tanto políticas quanto econômicas, porque a gente está finalizando as questões de sanções, questões de julgamentos, as questões de ano eleitoral, e tudo isso já está influenciando o céu do país. No, pela regência mercurial, os testemunhos de viagens, estudos e plantação de longo prazo, ao mesmo tempo que temos ocultação e revelação de documentos, a gente vai ter questões de redição de leis e revisão de coisas que já ocorreram há muitos anos. Enquanto isso, a- no mapa do equinócio, a regente do mapa é Vênus, que acabou de entrar em Virgem, e a fase lunar nova, pelos luminares estarem no signo saturnino, era regida por Saturno. Então, a gente tem Vênus e Saturno se comunicando, ou novamente opondo o bem-estar com as estruturas. Há uma questão que eu vou pontuar nas questões das efemérides do, dos períodos mais positivos do Brasil coincidirem nos próximos meses com os períodos de dignidade da Vênus. Isso é bastante importante, porque até
Carnaval, mais ou menos, a gente vai ter a Vênus como principal motor da, do estado da população. Agora, magias para quem é de magia. Tem um ditado que eu sempre falo aqui: toda pergunta se pode fazer tem como resposta sim. Se a pergunta começa tem problema, é não faça. Estamos no Mabon, o equinócio de Libra, favorecendo um ciclo de reflexão, escolhas, celebração, nutrir laços, encerramento de ciclos antigos. E nesse equinócio, as posições planetárias estão favorecendo Marte e Mercúrio. Marte está regendo o MC, as casas 12 e 3 do equinócio, está na 9. Magias para as cortes, deslocamentos, vitalidade física, ou recuperação, né, física, destaque social e viagens. Bom para quem quer meter o shape, bom para quem quer se recuperar, principalmente fazer cirurgias e questões de quem precisa viajar para longe. Mercúrio, ele rege as 8 e as 5, está saindo da casa 8 para a 9. Traz perspicácia mental, criatividade, legados, recebimento de dinheiro e obtenção de informações por meios alternativos. Então, macumbinhas, fica a dica. Então, vamos às efemérides. Como eu já adiantei, Marte entra em Escorpião, ativando os temas relacionados ao governo, principalmente questão entre judiciário e legislativo. Aqui, como o Brasil é regido pelo ascendente em peixes, eu tratei isso em mapas anteriores, isso aqui vai estar na descrição. A Casa 2 do Brasil, os aliados do governo, eles são representados por Marte, assim como o executivo do país, na verdade, o judiciário do país, Casa 9, é regido por Marte em Escorpião. Então, a gente tem essa questão de Marte estar sempre ligado à dignidade do governo. E a partir disso, a maior uso do erário público e questões relativas a conseguir aliados do Congresso, coisa e tal. Então, ao entrar em Escorpião, esse funcionamento da máquina de arrecadação, de obtenção de alianças, ela se dá de forma mais facilitada. Nesse final de ano, especialmente nos trânsitos de Marte e Escorpião em Marte e Capricórnio, isso vai melhorar a imagem e reputação pública do governo, facilitando inclusive um recorde de arrecadação nos próximos meses. Vai ser divulgado em dezembro, então fiquem atentos. As efemérides da temporada de Sol e Libra. Começa com a anticia exata entre o Sol e Saturno e a contratia entre Mercúrio e Vênus. Sol em Libra, Saturno em Peixes. Sol representando a autoridade, representa questões relacionadas ao poder do governante de forma essencial. E no mapa do equinócio, ele se liga aos aliados do país, por representar a Casa 7, os acordos comerciais. Eu, eu consigo ver uma questão de dinheiro se movimentando aqui, só que de uma forma meio não tão direta, já que é uma anticia. Sol na 9, Saturno na 2 e o Sol regendo a 7 do acordo comercial. Então, por meio
Judicial vai chegar dinheiro desses acordos no erário e vai ter esse bate-bola do que será feito. A contratação entre Mercúrio e Vênus facilita questões relativas à comunicação e a artes. Só que dívidas através das artes ou repatriação de coisas artísticas e investimentos em obras artísticas de muita monta. Então, porque Vênus está na 8 do mapa do equinócio, então os próximos meses haverá um destaque e também um questionamento público por causa desses investimentos. Em 4 de outubro, Vênus entra em conjunção ao eixo dos nodos, principalmente ao nodo sul, o que vai enfraquecer essa questão de destaque artístico e presença de mulheres na mídia. Pode ser uma queda de uma mulher ou alguma questão de apagamento feminino em destaque. Mercúrio entra em Escorpião. Lembrando, Mercúrio tem triplicidade em Libra. Então, quando ele vai para Escorpião, há uma certa mudez na forma de expressar. Ao mesmo tempo, ele é um dos signos de Marte, onde Mercúrio ele se expressa de forma direta e reta, é da eloquência e facilidade de negociação, além de ser preciso no que faz, especialmente quando Marte está digno. Então, é um período com aliado a Marte em Escorpião que favorável a auditorias, há questões de debate de assuntos indigestos e questão de aprendizado, de separar o joio do trigo e conseguir elaborar as coisas de forma mais objetiva. Vamos ter o sextil entre Vênus e Júpiter, Vênus em Virgem e Júpiter no final de Câncer. Então, há um amparo entre o Júpiter que está digno para Vênus que está na queda de Júpiter, apesar de não ter uma boa receptividade entre eles. Pode ocorrer uma questão de uma mulher nomear uma lei, uma questão de ocorrer um crime contra a mulher para ter leis posteriores, e isso vai ficar bem destacado no dia 8 de outubro. Dia 11 de outubro, a primeira data de oposição de Vênus e Saturno. Aqui há um questionamento e uma alternância entre o desejo de ficar preguiçando, de ser muito belas, de curtir muita vida e das estruturas de longo prazo. Então, eles vão ficar no cabo de guerra e esse questionamento às vezes vai alternar para um lado, vai alternar para o outro. Então, esse período é de limites para a preguiça, quanto limites para a questão de tradições sufocando o bem-estar material do hoje. Vênus vai para Libra, seu domicílio diurno, dia 13 de outubro. Então, vamos ter um destaque maior às artes, à questão da mulher, do modo de beleza, de articulações diplomáticas, etc. Vamos ter uma anticia entre Vênus e Saturno, então vai sair de uma oposição clara para uma conjunção oculta. Então vamos ter acordos de longo prazo selados nessa semana. Então, do dia 11 ao dia 16, vamos ter essa transformação do fortalecimento do bem-estar sobre a estrutura. Depois, dia 20, vamos ter a conjunção entre Marte e Mercúrio, um pouco antes de Mercúrio entrar na Shadow Phase, que é os graus que ele vai começar a retrogradar. Então, assim, quando Mercúrio se alia a Marte, há, há, tan- há uma construção dos melhores profissionais, mas os piores personalidades. Então, às vezes, para você produzir algo muito bom, você tem que desagradar pessoas. Então, isso aqui
vai ser um tema público dia 20 de outubro, da aliança do governo com as artes, a dívida e a comunicação. Podemos ter escândalos de auditoria, questões relativas a financiamentos e treta, alguma questão de obra artística criticando os representados por Marte, seja Júpiter, seja, seja o judiciário, seja o legislativo. Já entrando na temporada do Sol em Escorpião, temos o trígono entre Marte, Escorpião e Júpiter em Câncer. Então, traz o alinhamento entre assertividade, as ações no campo físico e a autoridade. Aqui também temos uma aliança entre o governo e as instâncias representadas por Marte, especialmente o judiciário. Então, vamos ter a questão de liberação de recursos, a questão de liberação de documentação e um alinhamento político que vai possibilitar a execução de tarefas, principalmente na questão de intermediação de burocracias, que é o regido por Júpiter em Câncer, casa 6 do equinócio. Mercúrio entra em Sagitário dia 28, entrando no seu exílio, seguido logo em seguida por Marte. Então, eles vão ficar best friends durante muitos tempos aqui. Quando ele está prestes a mudar de signo, Marte faz trígono a Saturno em Peixes, e aqui está uma questão de ação, estruturação direta com a estruturação de medos e pensamentos coletivos. Então, como é que você transforma a mera nuvem preta, um mero devaneio em ação, atitude? Há um alinhamento entre os dois, seja para fazer o bem, seja para fazer o mal. Vênus entre Escorpião, então, do período de Vênus em Libra, o 13 de outubro, a 6 de novembro, Vênus está no auge do bem-estar no semestre. Ela só vai voltar a esse estado após entrar em Capricórnio. Então, a gente vai ter 2 meses, mais ou menos, de Vênus mais debilitada, de impossibilitar de ação. Aqui, a Vênus traz a questão de cura através de coisas desagradáveis, de manipulação química, de questões de destaque, a visceralidade, a violência e subversão dos padrões de beleza. Um destaque, tipo, de uma cirurgia mal feita, de questões de procedimentos que alternativos. 9 de novembro, depois de alguns dias de Shadow Phase, desde 21 de outubro, Mercúrio entra em movimento retrógrado, que só vai sair dele, da Shadow Phase, dia 17 de dezembro, certo? Então, vai ser vários, 2 meses na sombra e quase um mês retrógrado, revisando questões relacionadas a dívidas, a investimentos em comunicação e arte, mídias e esse bololô de lavagem de dinheiro. Há uma contratacia entre Marte em Sagitário e Júpiter em Câncer, alinhando questões de intermediação de contratos e trabalhadores com o Congresso. Então, há uma disputa de leis que podem afetar direitos trabalhistas nesta data. Na mesma data de Júpiter entra em movimento retrógrado, o que pode indicar a data do julgamento que está marcado no mapa lá do início do vídeo. Há uma nova conjunção entre Mercúrio e Marte
só que dessa vez em Sagitário, ligado a leis, projetos novos, estruturação de políticas. Então, há uma divulgação de novas políticas relacionadas à comunicação e à forma como que isso vai agir ou ser por dentro. Mercúrio volta a Escorpião, dia 19 de novembro, para revisar aqueles temas desde o dia 16, 21 de outubro e essas questões ligadas ao governo e aos aliados do país. Mercúrio entra em Casimir, dia 20 de novembro, invertendo o movimento, ele passa a nascer depois do Sol. Então há uma questão, um movimento reflexivo, um movimento introspectivo de Mercúrio. E na temporada de Sol em Sagitário, a gente inicia com dois trígonos belíssimos. Trígonos de Vênus a Júpiter e de Vênus a Saturno, interligando bem-estar espiritual, estrutura material e tradicional com bem-estar físico. Então, um alinhamento entre o espiritual, a prosperidade, de forma mais ampla, bem-estar físico e a estrutura que você tem que manter para manter os dois. Então, o alinhamento do propósito de longo prazo com o que você está fazendo hoje para garantir seu amanhã e o seu bem-estar. E isso tem que ser as plantinhas a serem plantadas no planejamento de vida de vocês. Você não vai chegar à velhice tendo bons resultados se você não plantou hoje. Seja um investimento no imóvel, seja em conhecimento, em uma profissão que te garantiu estabilidade financeira. Tudo isso é um bom de se fazer, se você já não tem, é bom de se questionar, se iniciar um projeto de longo prazo aqui. Mercúrio entra em movimento direto, logo em seguida a Saturno. Então, questões tratadas no início do ano, quando Saturno estava no final de Peixes, vão vir à tona. Questões de prisões, questões de acidentes, de documentações, do legislativo, das articulações, tudo isso vai subir. Assuntos que estavam na mídia em março deste ano. Vênus vai para Sagitário saindo do seu exílio, então ela deixa daquela coisa desconfortável, vai voltar-se mais à espiritualidade, à legislação e à busca de conhecimento. Bom para quem vai fazer prova de faculdade, de buscas, peregrinações, etc. Há uma contratricia entre Vênus e Júpiter, mais ou menos 5 de dezembro, o que traz um novo alinhamento, já questionado dia 26. Dia 5 vai trazer um reforço desse alinhamento entre o espiritual, a prosperidade em geral, com o material. O alinhamento entre o que te faz bem aqui e o que te faz bem no seu bolso. Por fim, temos a volta de Mercúrio a Sagitário para seguir direto à sua vida. Mercúrio vai sair da Shadow Phase, chegando no último grau que ele tinha alcançado antes da retrogradação, dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. Então, depois dessa revisão, dessa lavagem de roupa, de relação a assuntos financeiros, de dívidas e questões históricas a serem reparadas, Mercúrio vai seguir em frente. Há uma quadratura entre Vênus e os nodos, dia 11 de dezembro, e traz um questionamento de coisas ocorridas na conjunção.
A conjunção entre Vênus e os nodos ocorreu 4 de outubro. Então, esse tema vai retomar aqui em dezembro. O que que se deu nesses 3 meses? Que providências foram tomadas? Que coisas foram feitas para proteger a mulher ou as artes em relação a este apagamento? Marte entra em Capricórnio, o que traz mais destaque a governo e questões logísticas do país no mapa do equinócio e de suporte a finanças do governo no mapa da lua nova. Então, vai ser fortalecido um Natal muito bom para finanças. Então, quem está fazendo planejamento financeiro para o comércio pode vir que vai bombar. Antes entre Vênus e Marte e quadratura entre Vênus e Saturno, vamos questionar o que estamos fazendo, a nossa estrutura e o nosso bem-estar. Se suas ações não correspondem aos seus afetos, é bom repensar o que você está fazendo, né, junto com esse boio dessa mina Chernobyl. Se o que você demonstra você não age, você pode tratar isso na terapia, tá, gente? Enquanto Vênus e Saturno, eles questionam a natureza desses vínculos novamente. Só que na fase de quadratura minguante, tudo que é minguante traz um corte. Então, bons questionamentos, aquela choradeira de final de ano, e você expulsar o que é ruim da sua vida antes do Natal. E é isso, pessoal. Feliz equinócio. Feliz Rosh Hashanah para os colegas judeus que estão assistindo esse vídeo. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau!